Olá a todas as pessoas que nos acompanham, eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. Hoje, dia 14 de julho de 2020, terça-feira, 15ª semana do tempo comum, nós vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, que está no capítulo 11, versículos de 20 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizadas a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, caríssimos irmãos e irmãs, contextualizando, esse trecho do Evangelho, nós temos aí a censura de Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam que Jesus ele é só bonzinho, assim como bonzinho no sentido de permissivo. Mas não, ele vai e corrige, ele tem essa intenção. Ou seja, Jesus ele dá uma bronca nas pessoas que estavam escutando ele. Porque uma forma de negar a Deus é negando as suas obras. E veja bem, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, são colocadas essas cidades em contrapontos com Sidônia e Tiro. Porque Sidônia e Tiro eram cidades que não estavam fazendo nada que era a vontade do Senhor. E por esse motivo, estavam contradizendo ao próprio Deus. Mas se lá houvesse os milagres que aconteceram em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, essas cidades teriam se convertido. O que não acontece nessas cidades. Aí a gente vê um desgosto, vamos dizer assim, de Deus pela atitude dessas pessoas. E nós temos aí a questão do juízo, lembrando que o juízo vai acontecer, ele vai ter. Então Jesus ele também tem essa intenção de nos alertar. A única coisa que não tem julgamento, que não vai sofrer julgamento, que a gente pode fazer sem problema nenhum, é a caridade. Isso é uma coisa que nós devemos lembrar. Alguns cuidados a gente tem que ter para não cometer alguns exageros. Ou seja, numa cidade má pode haver uma ou mais pessoas de bem. Lembra aquela passagem que Abraão intercede por Sodoma e Gomorra? Ele pergunta: Senhor, se tivesse 50 justos na cidade, o Senhor a destruiria? E Deus vai falar não. E Abraão começa diminuindo, 40, 30, e Deus se antecipa e diz: se houvesse um justo, eu não a destruiria. Também nós não podemos esperar de Deus, esse é um cuidado,
de sermos glorificados por uma obra que não é dele, uma obra que não é do Senhor. E até mesmo quando a gente faz algo de Deus, não buscar vanglórias para si. Então, isso nós não teremos, não haverá. Pegando aqui o Catecismo da Igreja Católica, se a gente for olhar no índice temático, a questão do juízo, ela vai ter alguns subtemas. Então nós temos o juízo desse mundo, nós temos o juízo de consciência, o juízo de Deus, que nós vamos voltar de novo nesse tema, o juízo doutrinal, juízo errôneo e juízo particular. Veja bem, nós não podemos tratar a questão do juízo ou do julgamento de uma maneira única. Existem muitas coisas a serem observadas. E nós não podemos pensar que o julgamento ele só vai acontecer lá na frente, porque talvez você não saiba, mas o julgamento já está acontecendo. É interessante sabermos que o sacramento da penitência já é julgamento. Então, olhando aqui no número 1470 do Catecismo da Igreja Católica, onde vai tratar do sacramento da penitência, no subtítulo que diz: os efeitos deste sacramento. Diz assim: neste sacramento, o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, antecipa de certa maneira o julgamento que será sujeito no fim desta vida terrestre. Pois é agora, nesta vida, que nos é oferecida a escolha entre a vida e a morte, e só pelo caminho da conversão podemos entrar no reino do qual somos excluídos pelo pecado grave. Convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida, sem ser julgado. Esse termo, sem ser julgado, está entre aspas, e se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 5, versículo 24. Meus irmãos e minhas irmãs, obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe a cada um e que nós podemos cada vez mais, através do perdão, através do sacramento da penitência e aquele perdão que a gente doa aos irmãos também, podermos aliviar esse fardo que nos tira do reino de Deus, no reino celeste, no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e vossas famílias e permaneça para sempre, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.